Escândalo dentro do STF. Esse é o tema do nosso vídeo porque eu preciso denunciar a vocês o quanto antes possível o que está acontecendo na Suprema Corte, que é o seguinte: o presidente do STF, o Luiz Fux, que é um lavajatista assumido, a gente sabe disso, defende Sérgio Moro acima de tudo, foi denunciado por um outro ministro do STF. E foi denunciado por conta de uma articulação que já está em andamento para tentar prender o Lula, para tentar salvar a Lava Jato. Eu vou entregar todos os fatos a vocês de forma simples, porque as pessoas não estão entendendo. É claro que o fato de Fux ter uma manobra para prender o Lula é um fato na minha interpretação. Vamos ao vídeo. Mas antes, ainda neste vídeo, eu vou denunciar uma estratégia do Bolsonaro que está usando vocês, o Bolsonaro está usando vocês para manter a campanha dele política ativa para 2022, através das redes sociais. Vocês sabem como funcionam os algoritmos das redes sociais? Certamente não, a maior parte dos brasileiros não sabem. E por conta disso, o Bolsonaro está se aproveitando de uma equipe que entende como funcionam os algoritmos das redes sociais para transformar a gente, muita gente da oposição, em massa de manobra. Eu vou explicar ainda neste vídeo como evitar que isso aconteça, como escapar dessas armadilhas do governo. Enfim, o que aconteceu a respeito do STF, que é o tema que vocês entraram neste vídeo para ter acesso, é o seguinte: o Luiz Fux, segundo o próprio Marco Aurélio de Mello, vejam a notícia. O Fux foi denunciado pelo Marco Aurélio de Mello. A jornalista que deu furo foi a Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, uma grande especialista, e diz o seguinte o título da matéria: Marco Aurélio acusa Fux de interceptar petição de Lula dirigida a seu gabinete. No subtítulo, o presidente da corte, o Fux, estaria interferindo também em ações que deveriam ser julgadas por Ricardo Lewandowski. Ele diz que segue critérios legais, regimentais. Aqui mora um grande problema porque a população brasileira não entende o que é um regimento interno e não entende também que o regimento interno é uma norma primária, portanto, tem peso de lei. O Marco Aurélio disse o seguinte, abre aspas: desde sempre a Secretaria Judiciária encaminha petição ao destinatário. Ocorre que a peça em anexo dos impetrantes Cristiano Zanin Martins e outros, que são os advogados de Lula, alusiva a habeas corpus, tendo como paciente o próprio Lula, não mereceu dinâmica própria, veio a ser interceptada e encaminhada diretamente à presidência, ao gabinete de Fux. Escreveu Marco Aurélio no ofício 21 de 2021. O ponto é que esse ofício que o Marco Aurélio escreveu, que eu acabei de ler a vocês, um trecho desse ofício, foi encaminhado para a imprensa, mas foi encaminhado também aos demais ministros do STF, que agora estão percebendo como atua Fux. Essa manobra que estava em curso perdeu força. Eu espero que isso tenha acontecido, pelo menos. Mas essa postura de Fux, independente se essa manobra vai dar certo ou não, independente se o Fux vai conseguir prender o Lula e salvar a Lava Jato, eu até acredito que não vai conseguir, e a existência dessa manobra é uma interpretação que eu fiz dos fatos. Eu sou livre como cidadão para interpretar dessa forma. Não estou dizendo que é um fato universal. A postura de Fux como ministro do STF é inaceitável. É inaceitável, mas eu não esperava nada diferente. Uma vez que o próprio Fux, ele disse que a anulação da Lava Jato seria uma vergonha para o Brasil. O próprio Fux disse isso publicamente, defendeu a Lava Jato como um ministro da Suprema Corte. E como não se lembrar do "In Fux we trust", disse Deltan Dallagnol para Sérgio Moro. O Fux deve estar com muito medo da condenação de Moro, que vai viabilizar a investigação das mensagens da Lava Jato, de Deltan Dallagnol e a turma toda, e do próprio Moro, e do aparecimento de mensagens de Fux com a Lava Jato, quebrando uma responsabilidade dele e viabilizando o impeachment do próprio Fux como ministro do STF. Para quem não sabe, a Lei 1079, que prevê o processo de impeachment, também prevê o processo de impeachment para ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora eu preciso alertar a vocês acerca do que o Bolsonaro está fazendo para manipular a maior parte da oposição, está conseguindo fazer isso através de uma equipe que entende como funcionam as redes sociais. O Bolsonaro está usando da oposição nas redes sociais para espalhar a sua campanha para 2022. E a maior parte da oposição ao governo, eu diria que 90% da oposição ao governo, está caindo nessa armadilha.
E eu vou entregar aqui os meios que vocês podem usar para se proteger. Não saia deste vídeo. Eu vou colocar uma imagem na tela e vocês vão começar a entender tudo, que é o seguinte. Essa imagem que aparece é do Donald Trump e ele está abraçado com um homem chamado Steve Bannon. O Steve Bannon, ele conseguiu eleger através da internet, entendendo de algoritmo. Ele conseguiu eleger o Macri na Argentina, o Trump nos Estados Unidos e o Bolsonaro no Brasil. O Trump não foi reeleito porque, na época, o Bannon estava fora de suas atividades na empresa onde operava, que era a Cambridge Analytica. Abre aspas. Por que o Steve Bannon disse de conselho para o Bolsonaro. Abre aspas. Deve-se dar declarações diárias, polêmicas, mesmo que absurdas e contraditórias. Essas declarações o presidente deve dar, que são polêmicas, absurdas, todos os dias, com um único motivo, de disputar espaço no noticiário. Assim, sobra menos espaço no noticiário para críticas ao governo. A imprensa para de criticar o governo e foca nas declarações absurdas do presidente. Quanto mais absurda a declaração for, melhor é. Esse foi o conselho de Bannon pro Bolsonaro. E a gente tem acontecendo exatamente um sucesso dessa estratégia do governo nas redes sociais. Porque a esquerda e a oposição ao governo têm se preocupado com declarações do Bolsonaro que são absurdas, mas que irritam apenas a oposição. A imprensa foca nessas declarações, o noticiário foca nisso e se esquece de pautas importantíssimas, como, por exemplo, o que aconteceu na Copa América. O posto de vacinação no estádio Mané Garrincha será fechado para os jogos da Copa América. Ou seja, a vacinação no Brasil que está atrasada em proporcionalidade, o Brasil é o 70º país do mundo, é o número 60 do mundo, atrás de Nigéria, atrás da Angola, em vacinação. E mesmo assim, o Bolsonaro fechou um posto de vacinação no estádio Mané Garrincha para realizar os jogos da Copa América. E a imprensa não está noticiando isso. Eu precisei encontrar o fato através da equipe do 247. Isso aqui já aconteceu, não é uma ilação, não é algo que pode acontecer, já aconteceu. Enfim, eu peço para vocês compartilharem este vídeo, é de graça compartilhar e a gente vai fazer o trabalho que a imprensa deveria estar fazendo. E não faz porque parte da oposição do governo, a maior parte, cai nas armadilhas do próprio governo. Mas vejam, mesmo com tantas notícias ruins, a gente ainda tem aquelas que são boas. O Bolsonaro, ele foi rebatido por um ministro do governo. Um ministro do governo se posicionou contra o Bolsonaro. Quem fez isso foi o Queiroga, o ministro da Saúde. E o que aconteceu foi o seguinte. Após anúncio de Bolsonaro, o Bolsonaro, para quem não sabe, tentou barrar o uso de máscaras, tentou liberar a população brasileira para não usar máscaras quem não quiser. O Queiroga, diante disso, ele disse que só vai dispensar o uso de máscaras quando a população estiver vacinada. E depois dessa declaração, o Bolsonaro voltou atrás. A Jovem Pan noticiou, o Bolsonaro disse que não apita em nada e que vai seguir o que o ministro da Saúde disse que deve ser feito. O Bolsonaro voltou atrás e recuou diante da declaração do ministro da Saúde. E o que faz o Bolsonaro defender o desuso de máscaras, a não obrigatoriedade do uso de máscaras, é muito simples. Primeiro ponto, o Bolsonaro quer mostrar ao mundo que os brasileiros estão saindo da pandemia, mesmo com apenas 10% da população brasileira vacinada. O que o Bolsonaro faz é mentir, e ele quer mentir ao mundo, dizendo para o povo não usar máscaras e desobrigando o povo a usar máscaras, para o mundo acreditar que o Brasil está indo bem diante da pandemia, que o Bolsonaro está indo bem diante da pandemia. Segundo ponto, o Bolsonaro quer acelerar o processo de imunização através da imunidade de rebanho. Uma vez que a população é infectada, se torna imune à Covid e deste princípio, o Bolsonaro tem aqui o segundo ponto, ele quer que a população não use máscaras de proteção para que o maior número de brasileiros possível seja infectado e a aceleração aconteça dos processos de imunização. E terceiro ponto, o Bolsonaro está, mais uma vez, trocando a vida do brasileiro por popularidade. Para encerrar, eu vou deixar um vídeo com vocês muito curto, mas muito chocante. Uma jovem decidiu protestar contra o governo. Ela apenas levou um cartaz ao aeroporto onde Bolsonaro fez uma viagem hoje e nesse cartaz tinha o número de mortes por Covid, apenas isso. Ela só mostrou o número de mortes por Covid. E os apoiadores do Bolsonaro que estavam no aeroporto esperando pelo Bolsonaro atacaram a jovem.
É algo chocante. Eu vou deixar o vídeo com vocês, prestem atenção. Mas a gente sabe que isso é desespero. Na última pesquisa de mercado, que acabou de sair, saiu na tarde desta sexta-feira, na última pesquisa de mercado, o Lula apareceu liderando para presidente do Brasil mais uma vez, em mais uma pesquisa de mercado. É o que a gente trata no próximo vídeo sobre essa pesquisa. Acessem, vocês não vão se arrepender.